Abre aí em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2 e 6, abre aí já, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 6. E essa palavra hoje vem de encontro aos nossos corações, porque o livro de Colossenses, né, é uma carta de Paulo a uma igreja na cidade de Colossos, né? Quando o reino de Deus estava sendo pregado, né, a palavra de Deus estava sendo levada para as pessoas, né, que estavam naquela região dominada até mesmo pelos romanos, Paulo começa a enfrentar diversas dificuldades, irmãos. Dificuldades ao qual hoje nós vemos nos dias atuais não mudou, né? A palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, que por mais que ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, né? Isso que nós temos visto aí no estudo de terça-feira, que esse trecho do Novo Testamento foi pregado, foi vivido, foi ministrado no espaço de 40 anos somente, né? Após a ascensão de Cristo. E o que aconteceu? Aconteceu que eles foram levando a palavra de Deus e conforme foi chegando a palavra nos corações das pessoas, aquelas pessoas começaram a enfrentar dificuldades para aplicar a palavra de Deus, para realmente viver a palavra de Deus como cristãos verdadeiros. Uma coisa que me preocupa muito, uma coisa que eu já falei sobre isso, hoje nós vamos tornar a falar, o Espírito Santo tem tocado no meu coração para que nós permaneçamos batendo nessa tecla, para que nós possamos buscar isso, é que nós sejamos cristãos verdadeiramente. De que forma? Cristãos sem misturas, cristãos que pensam como cristãos, que educam seus filhos como cristãos, que têm seus casamentos como cristãos, cristãos que respeitam os pais como cristãos, cristãos que são honestos como cristãos. Hoje até alguns amigos agora me foge o nome do lugar, de uma cidade, acho que interior de São Paulo, me marcaram numa pregação do pastor Paulo Júnior, e hoje que eu vi que estava lá marcada, eu habilitei na minha timeline do Facebook, e o pastor Paulo Júnior falando a respeito justamente, né, e eu já vinha pensando nisso, o devocional de hoje veio sobre isso, depois eu vi a pregação do Paulo Júnior falando sobre isso, e a confusão que se faz a respeito do que as pessoas acreditam que seja a presença de Deus, o que as pessoas acreditam que seja a presença do Espírito Santo, e é uma coisa que engana, porque os sinais são muito maravilhosos. Os sinais são coisas fantásticas. Os sinais são vistosos, né? É como os dons, né? O dom de você poder cantar, isso é muito bonito, é muito vistoso. O dom de você poder profetizar é muito bonito, é muito maravilhoso. O Espírito Santo usar a sua vida para falar em línguas, em novos idiomas, sem que você nunca tenha lido uma linha sequer daquele idioma, ou aprendido, ou ido a uma escola aprender, e você falar um novo idioma, para que Deus possa usar a sua vida. Você tratar um idioma sem nunca ter lido uma linha sequer de livro de tradução, o Espírito Santo proporciona isso. Curas fantásticas, pessoas cadeirantes que levantam das cadeiras de rodas, pessoas que têm doenças, enfermidades gravíssimas serem curadas, cegos tornarem a ver, pessoas que desenganadas serem totalmente restabelecidas. Tudo isso é muito maravilhoso. A pessoa ser um pregador eloquente, uma pessoa falar muito bem, uma pessoa produzir em vocês emoções, tudo isso é muito lindo, mas a pessoa não paga a conta. Mas aí a pessoa mais do que não paga a conta, tem gente que já passou algum momento difícil, eu também já passei, e às vezes atrasa um débito, você vai lá, mas, né, que nem por exemplo, né, colégio, às vezes, né, atrasa um mês. Aí você vai lá, olha, esse mês dá uma apertadinha, o cliente não pagou, eu vou lá, mas você vai lá, dá uma justificativa, já programa uma data, já paga, já corre atrás, você se esforça para ver isso quitado. Tem gente que está vivendo no meio do cristianismo, tem gente que está vivendo no meio da igreja, existem pessoas vivendo no meio do seio da igreja, você enxerga cristãos vivendo no meio da igreja e não estão nem aí vivendo como pagãos, vivendo como pessoas que não conhecem a Cristo. Se vestindo muitas vezes, né, de forma sensualizada, totalmente destrutiva, né? Eu vi o Paulo Júnior falando isso, agindo de forma totalmente deturpada com a palavra de Deus. E não é crente de 1 ano, 2 anos não é novo convertido na fé, não é pessoa que não foi tratada pela palavra não, é crente velho, pessoa que cresceu na igreja, pessoa que literalmente recebeu da palavra e da unção de Deus e não quis o encontro verdadeiro com o Senhor.
E aí se estende, né? Pessoas que encontram alegria na maledicência, pessoas que encontram alegria na pornografia, pessoas que encontram alegria na mentira, pessoas que encontram e ficam satisfeitos e promovem resultados através disso e ficam vivendo assim. Pessoas entregues à bebedeira, pessoas entregues à droga, pessoas entregues e totalmente entregues ao ponto que falam: não, mas espera aí, o meu Deus é um Deus bonzinho, o meu Deus é um Deus de amor, meu Deus é um Deus, mas o amor do meu Deus. Estamos vivendo numa igreja em que as pessoas promovem o meu Deus e esquecem que é o Deus de um reino. Em Colossenses começou a mistura, porque nessas misturas nesse chamado, a palavra que existia para que isso possa ser, né, realmente, vamos dizer assim, a palavra correta é o sincretismo. Vivemos como pagãos muitas vezes. Assistimos em nossa casa programas como pagãos. Escutamos músicas como pagãos. Dirigimos como pagãos. No trânsito somos pagãos muitas vezes. Na fila do banco agimos como pagãos, não como pessoas do reino de Deus. Eu acho um dinheiro na rua, eu vejo que a pessoa que perdeu está na minha frente, Deus me abençoou. Estou falando isso para você, mas como eu sei que essa pregação vai muito longe, eu prego para todo mundo. Qual área da nossa vida a gente tem misturado ainda? É tudo muito maravilhoso, você sentir a presença de Deus, viver maravilhosamente, mas eu até tive um sonho, hoje eu nem comentei com a Carol, mas essa madrugada eu tive um sonho, e nesse sonho, eu lembro que nesse sonho havia um homem, eu não sabia quem que era aquele homem, mas nesse sonho eu falava para aquele homem: olha, crê em Jesus porque Ele é real. Ele falava: o diabo não existe. E nesse sonho eu dava uma ordem ao demônio, eu ordenei ao demônio que o demônio se manifestasse, mas ele não se manifestasse de uma pessoa, mas ele se materializasse. E no sonho o demônio se materializou, irmãos. E nisso aquele homem entrou num pânico muito grande. Um pânico fora do comum, porque ele viu o demônio, o espírito maligno materializado na frente dele, dentro do meu sonho. Só que nesse mesmo instante que ele viu o espírito maligno, ele começou a se arrepender, porque ele começou a crer. Ele precisou ver para crer. E ele se arrependendo ali, porque ele viu aquela situação toda, ele viu que o demônio era verdadeiro, ele ficou com medo, ele ficou apavorado, começou realmente a ficar com um receio muito grande. E no instante seguinte, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito estranha. Nesse sonho, eu lembro que eu estava num determinado lugar e, de repente, o demônio vinha arrastando pessoas, arregando pessoas pelas ruas e arrastando. Só que no instante seguinte, um segundo depois, foi como um abrir e fechar de olhos. E tudo acabou. Porque Jesus tinha voltado. E aí eu olhava em volta, algumas crianças vinham chorando para mim, filhos de amigos meus. Onde está o meu pai? Tio, onde está minha mãe? E ao mesmo instante o Espírito Santo falava no meu coração: fique aqui perto, está tudo bem. Seus pais estão passando por um grande momento de tribulação, mas eles virão também. Pense que situação difícil. E foi muito interessante, é como se a minha pele, ela tivesse um pozinho branco assim, era engraçado. Era um corpo diferente. Era como se a minha pele ficasse com um pozinho branco assim, tinha como se fosse uma camadinha branca assim em cima, muito, muito interessante. E foi um negócio tão estranho esse sonho, que eu no meio do sonho eu falava assim: eu preciso sair do sonho, eu preciso voltar. E eu cheguei no momento de duvidar se eu estava no sonho ou se eu tinha tudo acabado mesmo. Sério, eu fiquei assim, falei: cara, acabou. Por quê? Porque depois de um ponto do sonho, eu fui andando em lugares e mais lugares, vendo circunstâncias, e eu tocava a cama. Eu queria acordar, e o Espírito falava: não, ainda não é hora de acordar, fica mais um pouco. E eu dava de acordar, eu via que eu estava no quarto, fechava o olho, voltava para aquele lugar. Que beleza, né? Tá bom, Senhor.
aonde nós queremos estar quando tudo acabar. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Abra aí sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os jovens teriam visões, né? O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Estamos vivendo, irmãos. Colossenses 2, versículo 6. Deixa aí, curva sua cabeça para orarmos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Nos arrependemos aqui com um coração sincero. Perdão, Senhor, se ainda não chegamos ao que o Senhor precisa. Mas, Senhor, pedimos perdão aqui. Nos arrependemos de todo pecado por muitas vezes viver, não como cristãos, mas como pagãos. Nos arrependemos, Senhor. Queremos todos os dias depender de Ti, todos os dias meditar na Tua palavra, e todos os dias, ó Pai, ver o Teu Santo Espírito em nós. Queremos ser um reflexo da Tua glória. Queremos Te servir, Senhor, com todo o nosso entendimento e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que a Tua palavra entre nos nossos corações, entre nos corações daqueles que irão ouvir essa mensagem. E Deus, em nome de Jesus, eu peço que toda religiosidade saia das nossas vidas, e que haja em nós o Teu reino, que não é religião. O Teu reino é cultura, o Teu reino é vida em abundância, Pai. Religados fomos a Deus através do Teu sangue derramado naquela cruz. Essa é a verdadeira religião, Senhor. O Teu sangue vertido naquela cruz. Então hoje, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós esse sangue e faz de nós verdadeiros vencedores. Vencedores em espírito e em verdade, adoradores em espírito e em verdade. Pessoas que vencem não pelas conquistas materiais, mas sim pelas conquistas do Teu reino nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus hoje, nós glorificamos, nós Te agradecemos, porque acreditamos que somos mais do que vencedores, por amor daquele que venceu naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Colossenses 2, versículo 6 diz assim: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e também gratidão. Versículo 8, Colossenses 2: não permitam que outros lhes traguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e totalmente superficiais, baseadas em ideias e em tradições humanas e nos rudimentos elementares desse mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Versículo 9: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Versículo 10: portanto vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Jesus é o cabeça de todo o poder e autoridade. Versículo 11: quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física, que é a circuncisão judaica, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora humana. Versículo 12: no batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Cristo, e então vocês ressuscitaram da morte também com Ele, para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus, que levantou Cristo dentre os mortos. Versículo 13: vocês estavam mortos em pecados, seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Ele perdoou os pecados de vocês. Versículo 14: e apagou, sabe o que? As acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, Ele destruiu essa lista, pregando essa lista, os mandamentos, na cruz de Cristo.
Versículo 15: desse modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que vocês comem, por aquilo que vocês bebem, ou por não comemorarem festas religiosas, ou as cerimônias de lua nova, ou aos sábados. Esses, versículo 17, eram preceitos temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Versículo 18: que ninguém afirme que é melhor do que vocês, por dizer ter visões e tem prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa. Versículo 19 de Colossenses 2: mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós que somos seu corpo estamos unidos. Por quê? Somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Já que vocês morreram com Cristo, e isso os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a regras tais como não comer, ou não provar, ou nem mesmo tocar determinados alimentos. Tais regras são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições desse tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo. Porém, não tem disciplina, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e os desejos de uma pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Preceitos religiosos, sincretismo, mentira, engano. Deus opera milagre como quer, mas você não é obrigado a colocar um copo d'água do lado da televisão para ser abençoado. Deus opera como quer, mas você não é obrigado, nem um pouco obrigado, a guardar um sábado para que Deus opere na sua vida. Deus opera como quer, e não é comer uma carne de porco que vai infectar a tua alma. Deus opera como quer, mas não adianta você ficar olhando. Tem muita gente que ainda, como cristão, sabe o que faz? Pega o jornal todo dia e olha o horóscopo. Deixa eu ver minha sorte. Qual o seu signo, irmão? Eu sou de Aquário. Então você está boiando. Irmão. Somos cristãos ou não somos, caramba? A gente é cristão, vive como pessoas do reino de Deus ou não vive, poxa? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão até a hora que me convém. Eu sou cristão até a hora que me convém. A hora que não me convém, eu não sou, não. Vou pegar uma propininha ali, vou pagar uma propininha lá, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho, um cafezinho lá, vou sonegar aqui, vou sonegar lá. Para que declarar imposto? Tem um amigo meu que é lá, que é contador, ele dá um jeitinho para mim. Cria vergonha na sua cara, faz igual o pastor Daniel. Guarda todas as notinhas o ano inteiro, irmão. E separa por mês ainda. Boleto de escola, não sei o que. Tem uma caixinha em cima da minha mesa. Eu chego no final do dia, abro a caixinha, arranco todas as notinhas, supermercado, não sei o que, jogo lá. Fecha a caixinha. Ai, mas dá um trabalho. No mundo tereis aflições, irmão. Tenha bom ânimo. Não seja uma pessoa preguiçosa. Se você não se preocupa de guardar a notinha do supermercado, vou ser muito sincero, de cuidar das finanças da sua vida. Hoje eu posso falar com autoridade. Um tempo atrás era um cara de pobre com isso, meus irmãos. Eu posso falar de guardar, de controle financeiro, de não sei o quê. Por quê? Porque eu já fui um péssimo administrador financeiro. Péssimo.
Como eu me curei disso? Buscando conhecimento, pedindo sabedoria para Deus, e eu aprendi que tudo pertence a Ele, e não deixei de andar ansiosamente, achando que tinha que ter tudo, pai. E aí foi um processo, um passo de cada vez, uma mudança de cada vez, um momento de cada vez, porque a gente vive, irmão, desculpa falar, a gente vive como pagão. A gente está num mundo que quando a gente começa a fazer as coisas certas, mas você é um crente. As pessoas, você viu o que fala em Colossenses? Não permita que as pessoas fiquem subjugando vocês porque vocês comem, bebem ou vivem de alguma forma. Não permita que as pessoas fiquem constrangidas por isso. Quando alguém chegar e começar mas você é um bonzão, aí você olha para o cara, tá, o que você está fazendo está certo? Então tá bom. Ele sabe que não está, ela sabe que não está. E aí? É bem isso. Agem como pagões e vivem como pagões e andam como pagão o tempo inteiro e está querendo o reino de Deus. Irmãos, eu vi um livro, estava na distribuição de livros aqui essa semana, e eu vi num livro falando que 2 somente em cada 10 pessoas são libertas do medo. Um rapaz até veio, pegou vários livros e tinha um livro que era uma apostila assim, até eu falei para o Henrique, falei, olha, esse livro é bom. A frase primeira do livro é libertando-se de demônios, desfazendo demônios que oprimem, enganam, mentem, mascaram, enrolam, transformam, deturpam, impedem a vida de 8 em 10 pessoas, chamado medo. Já preguei muito sobre medos aqui, muito. Não é o meu foco hoje. Hoje o meu foco é a mistura. Mais uma vez falar para você, leia de novo o livro de Colossenses essa semana. Livro pequeno, livro para você meditar e olhar cada coisa e a gente começar a conversar a respeito disso. Para você mandar no grupo, puxa, vocês viram isso em Colossenses? Isso ser o contexto da nossa conversa. A gente para muitas vezes de viver como cristãos, ou vive como cristãos até um certo ponto. Até onde é interessante. Eu oro muito a Deus para Deus não tirar de mim o amor que eu tenho pela vida das pessoas, na rua, na cidade. Por quê? Porque eu vejo uma nação, um brasileiro principalmente, um brasileiro que se move totalmente pelos seus interesses. Se é interessante para ele, ele faz. Se ele não é interessante, ele não faz. Eu vejo um brasileiro, eu vejo um povo brasileiro, um crente brasileiro, vivendo como um crente que é pagão. Esse final de semana até mesmo, eu vejo o pessoal, eu vi um pastor, nós estaremos comemorando os 500 anos dos 5 negócios lá de Martinho Lutero, não sei o que, papapá. Legal, Lutero foi um cara top, abriu, graças ao movimento dele, abriu um monte de coisa e tal. Só que eu não sou protestante. Por que eu vou comemorar uma reforma protestante, sendo que o protestantismo quer voltar para uma igreja católica com a qual eu não pertenço? Eu sou cristão, eu sou da igreja apostólica lá atrás. Nem a igreja, mais do que apostólica, eu sou do reino de Deus, porque Pedro não abriu uma igreja. Jesus falou, sobre você eu edifico essa igreja. Porque você vai tocar o barco aqui e vai levar para frente. Mas Pedro não montou um lugar, ele não construiu um negócio, ele não colocou uma placa assim, Igreja do Reino de Deus, universal, católica, que são as mesmas palavras, só trocadas. Pedro não fez isso. Pedro simplesmente começou a pregar para pessoas, começou a dizer para pessoas, e aí ele ia para um pátio de um templo, porque não tinha onde se reunir, e reunia com as pessoas. E quando a perseguição apertou, não tinha mais como reunir aqueles milhares de pessoas, e eles se espalharam. Hoje eu vi de novo um camarada compartilhando,
foto de, não sei nem se era cristão, aquele povo mata todo mundo lá por questões políticas, não é nem religioso, Estado Islâmico lá na Síria. E aí o cara postou uma matéria lá num site, os caras do Estado, se é que é do Estado Islâmico também, nem sei se é, mas com umas cabeças de pessoas assim, na rede social. Aí ele disse que era de cristãos e disse que era do Estado Islâmico. Aí como que sendo disso, eu também respondi isso daí. Eu falei, amigo, se não é, posso dizer uma coisa? Se não te comoveu, se você se diz pastor, se você se diz presbítero, e os martírios de Pedro, de Paulo, o martírio dos apóstolos não te comoveram, desculpa, não é essa porcaria que você está postando na rede social que vai comover. Pelo contrário, você está ajudando o Estado Islâmico a promover o terrorismo pelas redes sociais. Simples assim. E já denunciei no Facebook. Aí o Facebook já me manda uma resposta, né? Obrigado por você estar colaborando tão efetivamente com as denúncias no Facebook. É o mínimo que a gente faz, né, irmão? O mínimo. Sincretismo. Quem de nós tem prazer em compartilhar certas coisas na rede social que não tem nada a ver? A pergunta é muito simples, né? Aquele filme, recomendo esse filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um filme antigo e muito bom. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É uma pergunta, e é um livro também, é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque você começa a pensar. Você começa a pensar se Jesus dirigiria como você no trânsito, se Jesus falaria como você fala na sua casa, se Jesus postaria o que você posta, como hoje de novo. Eu já estava algumas semanas já cansadinho, viu, irmãos? Aquele versículo ali eu vinha apurando, até que hoje eu decidi, agora já estou mais apurado, posso falar. Uma mania, né, de botar foto no Face, fazer igual os fariseus, porque antigamente os fariseus faziam isso, viu, irmãos? Ia para a praça e orava eloquentemente, vem aqui que eu sou homem de Deus, vou orar por você. Religiosos. Aí hoje ainda postei. É engraçado que Jesus falou que quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta sozinho, você e ele lá, e ora em secreto. E o seu pai em secreto vai te ouvir e te abençoa publicamente. As pessoas não têm que entender por que você está sendo abençoado. As pessoas não têm que entender como é que você conquista e vence determinadas coisas. As pessoas, você não dá explicação para ninguém. Mas o teu proceder, as pessoas vão perguntar e falar assim, como você consegue fazer isso? Uma vez eu ouvi da boca de um amigo, fazendo a correria toda na empresa, e vai, e faz treinamento, e vai não sei o que, né? Aí um dia um colega que é de uma outra empresa, que agora, né, faz a mesma coisa que eu, ele chegou um dia para mim e falou bem assim, você fez um treinamento, cara, você colocou 5 pessoas dentro da sala de aula? Nossa, mas eu não vi você no Face, eu não vi você não sei o que, não vi você, não vi. E como é que você faz? Como você consegue? É simples, amigo. Deus. E tem um pessoal do comercial bom aí, né, Murilo? Tem um pessoal bom do comercial aí, né? Não adianta você postar um monte de coisa e... O que é like? O que é curtida? Hoje em dia, eu posso dizer, a nossa vida digital hoje é muito pagã. A gente posta as coisas, tem coisas que você para de postar. Eu, até mesmo um pouco antes da formação, né, na área de coaching, eu cheguei um dia na sala de aula, que você lembra disso, eu falei, cara, eu achei impressionante, eu posto umas coisas fúteis, idiotas e totalmente sem nexo, e tem 200 curtidas. Aí você vai lá e dá aquela cajadada, né? Que o cajado até trinca na cabeça do camarada, porque ou trinca o cajado ou trinca a cabeça da pessoa. 2 curtidas, 3 curtidas. Não, vou mais além. Um vídeo motivacional. Não tem amplitude, as pessoas olham, não tem graça. E aí a gente passa a viver como cristão, porque pra gente o like, né? Tá curtindo, é sinal que... Não é comércio, amigo, é fé. Se você está comercializando um negócio, é legal ter like, né? É interessante. É financeiramente bom. É um comércio? Então, interessante like. Dá para medir. Mas não é um perfil pessoal.
Aí o camarada coloca lá. Posso interpretar? Ah, deixa, né? Vai. Hoje estarei subindo no monte para as causas impossíveis. Que eu sou homem de Deus, deixa aí o nome no like aí, na timeline aí. Um monte de lista. Aí Jesus vai falar, quando você orar, não vá publicamente dizer que ora. Entra no teu quarto, fecha. Tem um caderninho lá na igreja? Ah, tem. E o grupo de intercessor tem. Amém, irmão, vamos orar. Vai no reservado. O que está escrito lá em Tiago? Que havendo enfermos, chamem os homens de Deus. Chamar, eu não entendo, talvez a minha interpretação, não sei. O meu chamar é assim, eu chego aqui no Renan, bem quietinho aqui, Renan. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho um problema. Tem como você ir lá orar comigo? Ou tem como você orar lá? Ou de repente o Renan chega, pastor, estou com um problema assim, de oração. Aleluia, irmão, vamos orar pelo seu problema. Conta o problema da pessoa lá na frente da igreja, a pessoa, não fala não, pastor. Eu conheço. Quando for orar, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e beleza. Igual eu vi essa semana um livro, né? Vi a pessoa como, né? Fiquei revoltado, mas não combati. Eu só falei do Estado Islâmico hoje porque estava nas cabeças penduradas. Meu Deus do céu, tem criança que acessa a rede social. Mas eu vi essa semana uma capa de um livro, né? De uma pessoa que escreveu um livro, estava escrito assim: Deus quer que você enriqueça. Aí eu tipo assim, eu peguei e fiquei assim, ai, peraí. Deixa eu abrir Mateus 6. Eu li errado, eu acho que eu li errado. Eu devo ter lido errado, não é possível, eu estou enganado. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem come, os bandidos minam, roubam, não sei o que. Mas acumuleis tesouro no céu, porque aonde estiver o seu bom tesouro, ali estará o seu coração. Olhei para o post de novo. Continuei descendo a timeline. Não respondi. Não contendi, vocês não me viram. Né? Não me volta. Irmão, se Deus quisesse que a gente enriquecesse, Ele não teria escrito para a gente não acumular tesouro na terra. Ah, pastor, mas nenhum rico vai para o céu? Vai, irmão, não estou dizendo isso. Tem muitas pessoas ricas, que nem o maior patrocinador da CVC, né? Que a Christian Vision faz, é tipo um Greenpeace, assim, é tipo essas iniciativas, né, voluntárias, que o cara ele é dono de toda a transferência de, como é que é aquele negócio de importação de carros importados que entram numa certa região lá não sei se do Oriente Médio, não sei, eu sei que o que entra e sai de carro de um determinado canto aqui do mundo, o cara controla tudo, é o cara que faz recebimento, transferência, não sei o que. Pensa se um camarada desse é milionário ou não, e ele pega uma grande parte disso, é tão pouquinho dinheiro que ele compra navio, ele compra avião, ele compra ajuda humanitária, é uma iniciativa gigantesca pelo mundo. Eles mantêm rádios cristãs, né? Aí eu vou estender um pouco mais esse assunto da CVC para você entender a mediocridade. Esse camarada, ele tem rádios em espanhol, ele tem rádios em inglês, pregando o evangelho no mundo inteiro, em idioma inglês e espanhol, a CVC, a Christian Vision, e esse cara patrocinando isso, gratuitamente. As pessoas trabalham, recebem, e é tudo por essa iniciativa, lógico, ele e outros empreendedores para que isso aconteça. Olha que interessante. E aí o cara mega milionário. Até a CVC inclusive veio para o Brasil, e eu na época entrei, né, me tornei parceiro da CVC no Brasil, fui na reunião em São Paulo com eles. Aí sabe o que aconteceu? A Christian Vision chegou e falou assim, a gente tem toda uma programação completa. Por exemplo, as rádios de vocês vão ter programas de curso de inglês, direto com professores americanos, tudo online, e o material disponibilizado no site.
vocês vão ter programação completa, se vocês quiserem, mas pode ser mesclada com as rádios de vocês. O material, as antenas para vir via satélite, nem via internet, irmãos, via satélite. Cada rádio de vocês vai receber um aparelho desse gratuitamente. Jogos como Copa, jogos como Jogos Olímpicos e tudo mais, lembra disso? Serão gratuitamente transmitidos para a rádio de vocês. Vocês são distribuidores de um programa exclusivo com a marca da rádio de vocês. Só que tudo com uma visão cristã. Aí, por exemplo, nos intervalos entrava, né, as propagandas cristãs, uma mensagem, um negócio legal e tal. Só que coisa top, irmão. Pensa uma ESPN assim, só que os caras investindo no cristianismo. Aqui no Brasil, para trazer. Aí já tinha espanhol, tinha inglês, tem mais um idioma lá, e português, no Brasil. Aí o cara da nossa rádio, lá do pastor R.R. Soares, eu não tenho vergonha de falar não, irmão, o problema é deles. Ele levantou, tá, mas e o quanto que a gente ganha com isso? Eu vou ter que dar um espaço na minha rádio para vocês, mas quanto eu vou ganhar com isso? Ele e aquele pessoal da Renascer também estavam lá na reunião e fizeram isso, irmãos. Queriam saber o quanto eles iam ganhar. Uma iniciativa humanitária para fora do país, está bancando para poder colocar um projeto aqui dentro do Brasil, internacional. Rapaz, abraça esse negócio. Você quer o resultado disso? Eles foram embora do Brasil porque no Brasil não houveram cristãos interessados. Sabe quem é o único brasileiro que está lá na CBC com o nome escrito para uma rádio no Brasil? Sou eu. Tem um departamento no Rio de Janeiro que eu entrei em contato, né? Eu sou o único brasileiro interessado na nação inteira que a CBC venha para o Brasil. Não ia dar dinheiro. Eles não viram lucro. Sincretistas, pagãos, infiltrados no meio da igreja, mentirosos, enganadores, que só querem o dinheiro do povo, enganam, usurpam, roubam, matam e destroem o rebanho de Deus. E é disso que está cheio. Porque Jesus falou, cuidado com os pastores, porque eles vieram para roubar, matar e destruir. Cuidado com eles. Sincretistas, enganadores, mentirosos. Puxa, pastor, não acredito nisso. Cuidado com o mal que tão de perto nos rodeia, porque nós podemos estar sendo assim em pequenas coisas. Eu vou levar meu filho lá na festinha de São João e deixar ele dançar na festinha de São João. Irmão, eu sinto muito. Mas se você é cristão, seu filho não vai dançar para São João. Todo ano eu chego nessa época, né, a gente fala sobre isso. Não vai ter como dançar na festa de São João, irmão. Porque a festa é para São João. E desculpa, esse São João é o nosso João apóstolo. Ele está descansando. Ele não virou uma entidade que está aí abençoando ninguém. Ele está descansando. E eu posso dizer uma coisa para você? Sinceramente, o que está ali não é São João não, cara. São entidades e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comidas oferecidas a santos. Sabia que 70% das pessoas que se envolvem com isso também são adoradores de cultos, aqueles cultos, como que eu posso dizer? Mesa branca. Mesa branca, esses negócios todos, sabia disso? Que são simpatizantes dessas culturas também, e que tudo que é feito ali é consagrado. Paulo fala, se você foi convidado por um parente, está escrito lá, e chegou lá, vai ter que comer, come sem ter dor de consciência nenhuma, é uma festa de parente, é uma festa vai sem dor na consciência nenhuma. Agora, e nem pergunta, Paulo fala, nem pergunta da onde veio por causa da sua consciência. Não pergunta, você foi convidado, vai lá, come, seu parente convidou, não vai fazer cara feia, não vai nada. Vai lá e come e não pergunta de onde veio. Por causa da sua consciência. E mal nenhum vai te acontecer. Mal nenhum.
Pesa, irmão. Agora, a gente chegar no limite, que nem, por exemplo, foi carnaval, né? Festa de carnaval na escola. Carnaval, irmão, é a festa da carne, de que o capeta tá solto. Eu vou botar meu filho lá no meio da festa. Vai lá, bonitinho, né? Obrigado. Vai lá, fica tão bonitinho, fantasiadinho. Não, vamos fazer a gente uma festa então, uma festa, poxa, vamos vestir, né? Xadrez por xadrez, já ando inteiro de xadrez, vamos dar mais um xadrez, bota as crianças xadrez também, mas vamos a gente fazer a nossa comida, vamos a gente fazer as nossas coisas, vamos a gente fazer a festa para um santo só, e esse santo é o santo dos santos, ele é Jesus de Nazaré, é o nosso Deus. Homenagem para ele, prestemos a nossa homenagem a ele, essa é a festa do Santo Jesus de Nazaré, festa caipira. E a gente foi, né, nos meninos lá do Caldinho. Ontem fomos lá em Lorena, foi bom demais. E a gente vai andando, a gente vai caminhando, a gente vai vivendo. E não é por causa disso que os nossos filhos serão menos. Ai, mas ele vai ver um amiguinho, irmão. Você cristão, dá um jeito com seus filhos aí. Porque eu dou um jeito com o meu lá. Ah, mas vai ficar querendo. Vamos orar, vamos fazer outra coisa, vamos compensar. Ó, explica mesmo, irmão. Às vezes o Davi chega para mim com umas perguntas, pai, então aconteceu um negócio lá na escola, o menino falou isso, falou aquilo, que o negócio tem que orar, tem que não orar, que tem não sei o quê. Filho, não critique eles, filho, é só você que não vai participar, mas é por causa do que nós acreditamos e por causa do que Deus tem na sua vida. Explica mesmo, irmão. Criança não é burra, não. A gente tem uma mania de achar que criança é burra. Criança é inteligente, irmão. Principalmente hoje em dia, eles são mais inteligentes que nós. Na nossa época, lógico. São mais perto que nós. Explica nos mínimos detalhes e ensina ainda que não é para... Às vezes é difícil, pastor, mas é difícil, hein? É difícil. No mundo tereis aflições, é difícil explicar para o filho. Porque ao mesmo tempo você fala assim, filho, ó, você não vai participar por causa disso, isso. Você tem que falar assim, ó, e chega lá também, não fica criticando ninguém. Porque por muito tempo a gente foi ensinado que não devia e ainda ficava enfiado no dedo na ferida dos outros, né? Lá vem aquele crente chato, crente do pé quente, né? Não falava o pé, crente do pé quente. Se fosse mulher de cabelo comprido da Assembleia de Deus, né, as irmãzinhas que não tratavam do cabelo, que tá as irmãzinhas? Tinha que comer uma cenoura por dia para aguentar aquele cabelo, né? É o crente da ponta do cabelo quente, né? Crente chato, não reflete a imagem de Cristo. A gente não deve ser assim, a gente não deve, de forma alguma, contender, brigar. Depois eu quero tirar uma foto com ele. Ele tá chique demais. A gente não deve contender, irmão. A gente não deve brigar, a gente não deve. Só que a gente deve sim ensinar o nosso filho o que deve e o que não deve. E falar, ó, filho, isso não por causa disso, disso, disso. Aí a criança vai falar, eu quero, não, e ponto, acabou. Não é não, e o nosso não prevalece. Porque Deus vai te falar não em muita coisa. Deus vai falar não para o teu filho em muita coisa. E é assim. Não devemos ser como pagãos. Não devemos viver misturando as nossas crenças. Dani, é difícil viver assim? Sim. Se fosse fácil, estava cheio até lá outro lado da rua, irmão. Se o que eu prego fosse fácil de viver, se a Bíblia fosse fácil de viver, se fosse só doce, só se fosse mel, sabor de mel, tem sabor de mel. É a música do Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Estava cheio até o outro lado da rua. Posso dizer uma coisa para você? Se o evangelho fosse fácil, Jesus não teria 12 apóstolos, Jesus teria 200. Você colocou espinho no menino, né? Está beliscando ele. Gente, se o evangelho fosse fácil ser praticado, verdadeiramente, Jesus não tinha 12 discípulos, Jesus tinha 200 andando com ele. Se o evangelho fosse fácil ser praticado, as igrejas de Paulo, espalhadas por toda a Grécia, não teriam somente 50 pessoas, 60 pessoas. Não eram igrejas... Irmão, você está achando que as igrejas eram igrejas gigantes? A maior igreja era de Jerusalém, que
somou ali 3.000 pessoas num dia. E Deus ia acrescentando, mas você viu ali, Ananias e Safira morreu, depois alguns já se extraviaram para lá. E olha o que Paulo fala ali em Colossenses: continuem a aprofundar as suas raízes. Continuem a aprofundar o conhecimento, continuem a conhecê-lo, prossigam em se tornar verdadeiros cristãos. Aquele que tão pronto você o recebeu, agora prossiga a conhecê-lo, continue a descobri-lo, continue a vivenciá-lo, busque coisas novas. A palavra de Deus ela é clara, é novidade de vida. Todos os dias é uma novidade. Todos os dias descobrir algo novo. E esse é o X da questão. Se o velho fosse bom, o mundo estava perfeito, irmão. E não está, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Até porque se acontecer como foi lá no meu sonho, de repente, foi tão rápido, irmão, no sonho foi tão rápido, que de repente eu estava andando assim, eu falei, peraí. Aí eu olhei para minha pele e já não era a mesma coisa. Eu nem senti. Foi assim, do jeito que eu estava aqui conversando com você. Peraí, uma pele nova, tudo novo. Ninguém amor. Aí de repente algumas crianças vieram chorando. E eu lembro que nesse sonho uma coisa me marcou muito. É que o tempo para que acontecesse aquilo não eram dias, não eram anos e não eram meses, foram horas. Isso que eu fiquei mais impressionado. Algo que seria muito rápido. Leve o Evangelho de Deus para as pessoas, leve o reino de Deus para os corações. É aquilo que eu já falei. Fale de Jesus, pregue. E agora é preciso usar palavras. Estamos numa reta final. Não dá mais para misturar. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Precisamos convidar pessoas para se assentarem aqui, para ouvir do reino de Deus. Ontem eu estava aqui conversando com um rapaz e ele eu percebi que ele é totalmente averso a cristianismo. Um senhor. E ele chegou e falou assim, bem para mim, ele falou, você tem algum livro de filosofia aí? Aí eu olhei, sim, deve ter algum livro de filosofia. Tinha um livro de filosofia. Hã? Não, aí eu peguei e falei assim, a gente tem algumas de filosofia cristã. Não quero nada de Cristo. Eu não quero saber de Cristo, eu não quero papo de Cristo, não quero nada de Cristo. Falei, tudo bem. Esse aqui de filosofia, deixa eu ver se não é cristã. A gente tem muita filosofia cristã aqui. Não, esse não é. Livro de filosofia, né, da vida e tal. Pequenininho assim. Aí até olhei a capa, era uma doação da escola Maria Mária, se não me engano. E a gente começou a conversar. Nisso eu comecei a trocar ideia. Nisso eu comecei a questionar. Só que daí é aquela coisa, irmão. Paulo fala, você se faz de tolo para conversar com o tolo, você se faz de doido para falar com o doido, de nécio para falar com o nécio. E aí de repente você vira o chip e começa a falar como um filósofo para um filósofo. O Espírito te dá essa capacidade. Nisso, no que eu virei o chip, comecei a conversar com ele, ele meio que, você viu, né? Você é evangélico? Eu falei assim, não, evangélico não. Evangélico, católico, isso é meio estranho hoje em dia. Nós somos cristãos, porque vivemos a Cristo. Aí a arma dele fez assim, né? Se as pessoas vivessem o Cristo de verdade, não estaria desse jeito. Então você não gostava de filosofia cristã. E eu comecei a mostrar um pouco para ele na conversa do que é filosofia cristã. Irmão, a palavra de Deus é eficaz para tudo aquilo que tem. Todo. Eu vi o Cid Moreira ler a Bíblia, falar da Bíblia e se tornar cristão, esse Augusto Cury, e começou a buscar de Bíblia, Cristo. Então, irmão, seja um cristão verdadeiro. Vai fazer qualquer coisa? Em seus passos. O que faria Jesus?
E essa semana a gente vai ler Colossenses. Fica de pé em nome de Jesus. Será que estamos prontos para viver no céu? Será que estamos preparados? Temos que estar preparados a todo momento, para que nós possamos realmente viver a nossa vida por completo. Se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos? Estaríamos preparados para viver ao lado dele? Pelo menos o PEC básico, né? Que é o desprendimento, o perdão, o amor, a humildade, a verdadeira humildade, não a falsa humildade que Paulo fala dos religiosos. Então vamos hoje orar para que o Espírito Santo nos incomode, para que o Espírito Santo, em todo momento em que nós formos viver, fazer qualquer coisa, tratar qualquer pessoa, falar com outros, andar em lugares, que o Espírito Santo possa a todo momento nos questionar em seus passos. Será que Jesus agiria assim? Então nós vamos orar agora. Senhor, obrigado pela sua palavra, o teu amor e o teu carinho. Senhor Jesus, buscamos aqui estar em tua presença, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. E Senhor Jesus, queremos ser um reflexo da tua glória. Queremos servir a ti, Senhor, como cristãos verdadeiros, não como sincretistas, não como pessoas que misturam crenças, não. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, ao qual a sua palavra habita em nós. Não somente, Senhor, religiosidade, mas sim atitudes. Queremos ser pais, mães, filhos, amigos, funcionários. Queremos ser cidadãos da nossa pátria, aqui na terra como brasileiros e como cidadãos dos céus, ó Pai. Queremos ser a sua imagem e semelhança. Pai, o seu plano, quando o Senhor veio ao mundo, aqui no Éden, criar aquele homem, era para que fosse a sua imagem e semelhança, um homem que lhe fosse realmente um filho, que lhe imitasse, Senhor, as atitudes, ó Pai. Então queremos ser esses filhos, queremos que o Senhor cumpra o plano da salvação em nós e nas pessoas ao nosso redor. Queremos que na nossa família seja o teu nome glorificado. Oramos por aqueles que ainda não são, Senhor Jesus, convertidos ao teu reino, aqueles que ainda não aceitaram a ti como único e suficiente Salvador. Oramos a ti, dá chance para eles, dá a oportunidade de que eles possam reconhecer ao Senhor, dê a oportunidade para que eles possam, Senhor Jesus, estar nos teus caminhos. Dê, Senhor, a oportunidade para que eles possam viver os teus estatutos. Pai, é em nome de Jesus que eu oro a ti, e eu agradeço, Pai, pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os meus irmãos aqui e a todos aqueles que ouvirão esse podcast. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós a ti agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.